Você pode ser grato por tantas coisas, como a família, a maninha, pode ser grato pela paz, pelos amigos, pela alegria. E claro, pela verdade. Agradeça pelos passarinhos e pelo amor. E finalmente, pela vida. Simplesmente agradeça. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos. Nós, a Igreja Batista em Ponte Preta, continuamos fazendo a nossa parte, cumprindo assim esse isolamento social, mas não deixamos de louvar, não estamos deixando de clamar ao Senhor, temos permanecido na presença do Senhor e através desse nosso encontro podemos também entrar nos lares com a palavra do Senhor, com um momento de louvor. E é para isso que nós mais uma vez convidamos você, para que juntos, na presença do Senhor, possamos crescer um pouco mais. Que Deus a todos abençoe. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado, grande eu sou.
convidar você então para meditarmos na palavra do Senhor, o nosso manual, a nossa única regra de fé e prática. E hoje o tema da mensagem é o guarda fiel. E para essa mensagem, convido você para lermos o Salmo 121, um lindo salmo, um clássico salmo que nós temos na palavra do Senhor. Assim diz o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo 121 é um cântico de peregrinação. Peregrinos que seguiam para Jerusalém talvez cantassem essa oração pedindo segurança na jornada. Muitos perigos poderiam ser encontrados ao longo do caminho. Acidentes, animais selvagens, ladrões, o calor intenso e outros que poderíamos também citar. A principal ideia do Salmo está no conceito de proteger ou protetor. Na versão que estamos utilizando, Almeida 21, a palavra guarda aparece 3 vezes nos versos 3, 4 e 5. E a palavra protegerá aparece outras 3 vezes nos versos 7 e 8. Segundo Bruce, esse salmo pode ser considerado o equivalente do Antigo Testamento a Filipenses 4:7, que diz: "E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." A pergunta do salmista, no verso 1, "Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro?", mostra a ansiedade, o seu sentimento de incapacidade. Os montes podem ter sido o cenário de uma viagem perigosa. Ele olhava para os montes, ele imaginava tudo aquilo que ele enfrentaria no caminho, todos os seus temores, e ele então buscava uma garantia para então enfrentar essa jornada e não enfrentar essa jornada sozinho. O salmista inicia com uma situação de incerteza, mas logo expressa sua confiança ilimitado no poder e na vigilância do Senhor. Já enquanto faz a pergunta, sua fé provê a resposta. Seus olhos olham para o alto com esperança. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista então inicia com uma situação de incerteza. E aí, dessa situação de incerteza, ele encontra a resposta. O meu socorro vem do Senhor. Vale aqui abrirmos um parênteses para uma nota. Satanás irá se esforçar para conservar os nossos olhos sobre as nossas tristezas, olhando para baixo, inquietos, desencorajados. Precisamos olhar para cima e precisamos lembrar do que diz o Salmo 91. Precisamos descansar à sombra do Todo-Poderoso que é o nosso Senhor. Em tempos como esses que estamos vivendo, os fatores, os fatos que envolvem a nossa vida, as notícias, as imagens, muitas vezes elas contribuem para que abaixemos as nossas cabeças, para que então vivamos os dias de forma desencorajados, para que possamos então perder a esperança. Mas Salmo 121 ou palavras como desse cântico servem para nos levantar, para que possamos olhar para o Senhor, para que possamos compreender quem é esse guarda fiel. O que esse cântico então vai nos revelar acerca desse Senhor, desse nosso socorro, desse que pode ser a nossa proteção. E aí nós aprendemos nesse salmo que primeiro Deus nos socorre sempre. Deus socorre sempre. Em todo tempo nós podemos confiar no Senhor.
Ele é o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Deus nos socorre sempre. Uma segunda lição acerca de Deus é que a ajuda de Deus nunca é em vão. Verso 2, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em meus embates, em meus desafios da vida, nós precisamos da poderosa, eficiente, constante ajuda do Senhor. É que o diz um outro cântico no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ainda no verso 10, o salmista vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A ajuda de Deus nunca é em vão. Uma outra lição que podemos aprender nesse salmo é que o socorro do Senhor é pessoal. Diz o verso 3, ele não permitirá que teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. Teus pés. O socorro do Senhor é pessoal. O pé aqui representa todo o corpo. O Senhor guarda o indivíduo, todo aquele que sente que precisa de ajuda. No Salmo 66, verso 9, o salmista vai dizer: aquele que nos preserva a vida e não permite que os nossos pés tropecem. Então, quando o salmista está dizendo que ele não permitirá que os teus pés vacilem, ele está dizendo do seu todo, da sua vida. O Senhor não permitirá que você seja destruído. Imaginemos a situação do salmista nas montanhas. Um simples deslizar do pé poderia representar um grande perigo, uma desgraça, mas o Senhor não permitiria que ele tropeçasse. O Senhor estaria com ele. O socorro do Senhor em todo o tempo, esse socorro pessoal que todos nós podemos também ter, e devemos lembrar que nesse momento em que estamos vivendo, esse guarda fiel, ele continua conosco e ele tem todo o poder, ele é o soberano capaz de nos socorrer de forma íntima e pessoal. Uma outra lição, e agora vou para os versos 4 e 5, diz que é certo que o guarda de Israel não se descuida nem dormirá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e o teu lado direito. Ainda o verso 6 diz que o sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. Aprendemos aqui nesses versículos que o socorro do Senhor é constante. Veja na NVI, na Nova Versão Internacional, que esse mesmo versos 4 e 5, nós vamos ler que o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Já na nova tradução na linguagem de hoje, vai dizer que o protetor do povo de Israel não dorme nem cochila. Então Deus, ele não cochila. Quem cochila perde cenas, perde imagens, não consegue acompanhar o todo, mas o nosso Deus, ele não cochila, ele está sempre alerta, ele é o socorro constante e nós precisamos lembrar disso. O salmista vai dizer que ele é como a sombra, né? No verso 6 diz que o sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda, diz o verso 5. O Senhor é a tua sombra e o teu lado direito. A sombra que protege do calor intenso do sol. A sombra que também vai proteger dos raios da lua. Ou seja, é o Senhor protegendo de todo o perigo exterior. Deus está tão perto de nós e é tão inseparável de nós como a nossa sombra. Sempre que me reporto ao Salmo 121 e lembro desse verso 5, que fala da sombra, lembro, já disse isso a algumas pessoas, sobre aquela brincadeira na infância que a gente fica tentando se livrar da sombra. Nós não conseguimos. E isso nos dá aqui uma ideia real de que Deus conosco é esse que estará sempre nos acompanhando e nos livrando dos perigos, seja dia ou seja noite. Na época do salmista, a lua ou o brilho da lua era considerado prejudicial. Talvez ele tenha se referido às febres ou às friagens produzidas pelas neblinas noturnas regidas pela lua. Alguns comentaristas chegam ao ponto de também lembrar do termo lunático,
como lembrando de alguém que estivesse influenciado pelos perigos da noite. Portanto, ele está dizendo que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito, nem o sol, nem a lua, ou seja, nem o que acontece de manhã, nem o que acontecerá à noite, será capaz de nos afastar do Senhor, esse que é o nosso socorro, o nosso Deus presente, aquele que está conosco constantemente. O Senhor está perto, sua proteção é tão refrescante e completa, é eficaz contra os perigos conhecidos do dia e contra os perigos desconhecidos da noite. Podemos confiar no Senhor, porque Ele tudo vê. Para Deus não há limites, a sua visão é capaz de enxergar qualquer dos mundos, seja esse que nós também enxergamos, seja também aqueles que apenas com os instrumentos podemos enxergar. Deus vê tudo e Deus tem a capacidade de nos proteger de tudo. O salmista, na verdade, está aplicando a promessa feita por Deus a Jacó, registrada lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 15, quando está escrito: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. O Senhor disse a Jacó: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Meu irmão, minha irmã, é hora de você se apropriar dessas promessas, lembrar do que a palavra de Deus nos diz. Como Deus foi fiel com os teus servos, esse mesmo Deus continua sendo fiel conosco. Ele é socorro, o socorro do Senhor está presente nas nossas vidas e é um socorro constante. Em todo o tempo, de dia e de noite, podemos confiar no socorro do Senhor. Estamos extraindo deste Salmo 121, esta visão acerca de Deus. E já vimos que Deus socorre sempre, Deus ajuda, ou a ajuda de Deus nunca é em vão. O socorro do Senhor é pessoal, o socorro do Senhor é constante. E aí eu quero concluir afirmando que o socorro do Senhor é eterno. Nos versos 7 e 8 nós temos essas verdades. O Senhor te protegerá de todo mal, te protegerá a tua vida. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O verso 7, em outras versões, nós vamos ler que o Senhor protegerá a tua alma. Se a alma for guardada, tudo será guardado. Charles Spurgeon, no livro Os Tesouros de Davi, diz que Deus é o único que guarda a alma. A nossa alma é guardada do domínio do pecado, da infecção do erro, do peso do desânimo, do inchaço do orgulho, guardada do mundo, da carne e do mal, guardada para as coisas mais santas e maiores, guardadas do amor de Deus, guardadas para o reino e a glória eternos. Que poderá fazer o mal a uma alma que é guardada pelo Senhor? Que pergunta interessante essa no final de Charles Spurgeon. Que poderá fazer o mal a uma alma que é guardada pelo Senhor? E o que o salmista está dizendo, o que eles subiam cantando, o que eles iam pelas estradas perigosas cantando, é que o Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida, ou Ele protegerá a tua alma. Entrar ou sair, e por onde for, em qualquer circunstância, Deus estará sendo o socorro bem presente. O Senhor te protegerá na tua saída e na tua entrada, ou seja entrando, seja saindo, há perigos. Muitas vezes você está em casa e você sai de casa, e ao sair de casa você vai então certamente enfrentar alguns perigos, mas o fato de estar em casa não vai isentá-lo de perigos, e o texto está dizendo que o Senhor, Ele é capaz de proteger e de socorrer em todas as circunstâncias, seja na entrada, seja na saída. Quem pode ser mais protegido do que o servo do Senhor, do que aquele que confia no Senhor, daquele que elegeu o Senhor como seu guarda fiel? Quem? Somente aqueles que são guardados pelo Senhor podem dormir, podem acordar na certeza de que o Senhor é um socorro bem presente, e esse socorro é um socorro eterno.
As nossas saídas e as nossas entradas, então, estão sob a mesma proteção. A proteção eterna nos foi assegurada pelo Senhor em Cristo Jesus. Sob a proteção do nosso Mestre e Senhor, podemos seguir a nossa peregrinação sem temer. Mesmo nesses dias em que a nossa saúde física está sendo ameaçada. Mas nós, servos do Senhor, que encontramos Cristo, que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e temos Ele como nosso Salvador e Senhor pessoal, precisamos lembrar que a nossa segurança, esse socorro do Senhor, extravasa esse corpo aqui nessa terra. Então precisamos repousar tranquilamente que nós estamos guardados no Senhor. E quando digo isso, não estou falando guardados de um vírus, da possibilidade de sermos atingidos por uma enfermidade qualquer, mas estou falando de algo muito maior, da eternidade ao lado do Senhor, guardados, livres de todo o peso, tudo aquilo que o pecado traz por si mesmo na vida do ser humano, livres em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo estamos guardados. E aí vamos lembrar das palavras de Paulo lá em Romanos, no capítulo 8, verso 38 e 39, quando ele disse: pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. O socorro do Senhor é eterno. Nada poderá nos separar do socorro do Senhor. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aqueles que confiam no Senhor sabem a quem recorrer na angústia. Com Deus a nos guardar, nada poderá nos fazer mal, desde agora e para sempre, como eterno é o Senhor. Essa é a relação que o Senhor quer estabelecer conosco nesse tempo, nesses dias em que estamos vivendo. Uma relação em que Ele, como o guarda fiel, assim como ele então, assim como eles cantavam e lembravam do Senhor em meio às suas peregrinações, em meio aos perigos que eles teriam que atravessar, estrada afora, nós precisamos lembrar nessa estrada da vida que estamos vivendo, em meio às montanhas que teremos que subir, descer, em meio aos perigos que enfrentaremos, precisamos lembrar do Senhor. E se o convidamos para ser Senhor da nossa vida, Ele também será o nosso guarda fiel. E como guarda fiel, nós precisamos lembrar que Ele socorre sempre os seus. Ele está atento, Ele não cochila, Ele ajuda e a sua ajuda nunca é em vão. Ele entra pontualmente, Ele não desperdiça energia, Ele sabe o momento de agir e Ele age em todo o tempo. Mesmo quando as coisas não estão ao nosso favor, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele está agindo, porque Ele age constantemente ao nosso redor. O socorro do Senhor é pessoal. Ele quer socorrer você individualmente e através desse socorro individual na sua vida, Ele quer abençoar aqueles que estão à sua volta. Isso inclui a sua família, os seus vizinhos e todos aqueles que já convivem ou virão a conviver com você. Mas Ele quer ser o seu socorro pessoal. Ele quer guardar os teus pés. Ele quer proteger a tua vida. Ele quer fazer uma obra em você. O socorro do Senhor é constante. Então Deus nos socorreu ontem. Ele está nos socorrendo hoje, e Ele irá nos socorrer amanhã, e assim será até a volta de Cristo e por toda a eternidade. E o socorro do Senhor então é eterno. Que coisa boa, que boa notícia! Desde agora e para sempre nós podemos confiar no Senhor. O Senhor guarda constantemente, o Senhor guarda pessoalmente, o Senhor guarda temporalmente, o Senhor guarda oralmente, o Senhor guarda espiritualmente, o Senhor guarda eficazmente e eternamente. Isso quer dizer que Ele guarda para todo sempre. Que o Senhor continue abençoando você, a mim, que nesse tempo em que estamos vivendo, continuemos de forma muito sóbria, dependendo do Senhor, o nosso guarda fiel. E eu quero concluir então essa reflexão lembrando a você um texto que nós estamos utilizando constantemente aqui nas nossas reflexões. Lucas, capítulo 21, verso 36. Vigiai, pois, orando em todo o tempo,
para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Continuaremos orando, continuaremos dependendo de Deus. Enquanto estivermos nas nossas casas, continuaremos meditando e refletindo dessa forma. Logo, logo, quando retornarmos ao templo, também continuaremos meditando e refletindo juntos. É para isso que estamos orando e pedindo a Deus que venha sarar a nossa nação, que venha sarar esse mundo, mas que, acima de tudo, que as pessoas vejam nesse tempo uma oportunidade de entregar suas vidas para o Senhor Jesus. Então, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações seja com todo o povo de Deus espalhado hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana.